Câmara aprova o fim do apostilamento para servidores que ocuparam cargos de confiança em Pouso Alegre. A Câmara Municipal de Pouso Alegre, em sessão ordinária, aprovou em primeira votação nesta segunda-feira, 13 de janeiro, o fim do apostilamento para servidores que ocuparam cargos de confiança em Pouso Alegre. A prática do apostilamento no serviço público está com os dias contados. Trata-se de uma emenda à Constituição Federal referente à reforma da Previdência, criada pelo então presidente Jair Bolsonaro. A TV JC colheu algumas informações a respeito do assunto. Confira. Mas sim para fazer valer a lei. Nós não somos aqui, eu acho que os 15 aqui, hoje nós temos liberdade, justamente para isso nós somos eleitos com esse compromisso da imparcialidade e do compromisso com o cidadão. Então, eu gostaria de falar para a população de Pouso Alegre, para os servidores também, tem muitos que me falaram que estão a favor do fim do apostilamento. Eu não quero entrar no mérito, obviamente, se pudesse conceder o máximo de benefício a todos os servidores pelos seus métodos de trabalho, obviamente, tudo bem, mas infelizmente a realidade é essa. Primeiro, da inconstitucionalidade. Tanto o governo federal quanto os governos estaduais e os municípios nem têm apostilamento. Só nós aqui estamos com esse tipo de apostilamento. E aí nós estamos vendo isso. O impacto no cálculo autorial, prejudicando aí 4.500 funcionários que iriam prejudicar. O governo tem colocado esses valores mesmo que todos concordam, que é absurdo, os próprios colegas aqui têm falado isso, do absurdo desses valores, né? E da questão de entrar com 2.000, depois entra pelo diretor e chega a 20, 30 mil reais. Isso na iniciativa privada não existe, porque senão quebraria todas as empresas, né? E isso que está aí, o país aí está aí justamente por esse apadrinhamento, essa política social que está distorcida aí, de colocar, bom, o país quebrado, os estados, os municípios também sem recursos por conta de quê? Vai inchando a máquina administrativa e vai cedendo, e vai concedendo, então a reeleição, e aí vai chegando nesse patamar que estamos aqui hoje. Então aqui nós votamos sim, nós temos que acabar com o fim do apostilamento. Temos que acabar com esse apostilamento. Os próprios, vários que me mandaram, alguns pedindo, outros não, porque já estão para. A gente entende que tem alguns que já estariam por apostilar, mas olha, há quanto tempo a lei já foi votada aqui para inconstitucionalidade. Eu, como advogado, substituindo demais colegas, obviamente nós temos que fazer cumprir a lei. E essa casa de lei mais ainda. Então, aqui não existe a vontade do prefeito, tem que cumprir a lei. E qual é o cumprimento da lei? É extinguir o apostilamento. Não tem outro caminho. E nós, essa casa, tem que fazer também cumprir a lei, que é votar pelo fim do apostilamento. Não tem o que se dizer. A questão de plano de carreira. Existe o biênio, quinquênio, isso já impacta no cálculo autorial e todos são cientes. Nós não podemos tampar o sol com a peneira, não fica demagogia aqui não. E depois tem a reeleição e vamos votar ou deixa de votar. Nós estamos pouco preocupados com isso. Mas muito pouco, absolutamente, nós estamos tranquilos quanto a essa questão. Eu sei do trabalho meu, os colegas também sabem cada um do seu trabalho, mas não podemos aqui misturar ir para a pessoalidade, para a politicagem, sabendo da responsabilidade do tema, do projeto de hoje. Entendeu? Então eu estou aqui muito tranquilo para que ocorra o fim do apostilamento. E valendo lembrar também que a base do cálculo, como a professora disse aqui, e o professor Bruno também, que a base do cálculo previdenciário computa para a aposentadoria. Então, ele tem a proporcionalidade, obviamente vai recolhendo e vai gerar na aposentadoria, obviamente vai computar e vai receber de acordo com o que contribuiu. É questão de justiça, e vai cometer justiça com os demais servidores. Né? Isso não tem lógica, isso eu não vejo. Então, eu acho que os colegas me perdoam, mas acho que tem umas colocações aqui que até me causam surpresas, conhecendo, sabendo da responsabilidade de cada um dos senhores aqui. Os colegas às vezes fazem umas colocações que são um pouco inoportunas, que não condizem com a verdade, com a realidade dos fatos, não. Então, os servidores aqui, que a gente entende que, como o professor Dionísio bem salientou, o professor Marileia, o próprio professor Bruno, que também faz parte do quadro de servidores, e assim por campanha. Eu acho que nós temos que ser muito justos, muito responsáveis, que serve esse tema. E justamente não poderia deixar de cumprir a lei.
Então fica aqui o meu voto, que é sim, para o fim do apostilamento, e ciente a todos aqui, porque alguns ficam ligando, atrelando o nosso voto, ou dizendo, atrelando a nossa função de legislador com o Poder Executivo, e obviamente vocês estão cientes muito bem que vocês estão distorcendo a verdade dos fatos. Nós estamos votando com responsabilidade e com total imparcialidade. Pode ter certeza disso. Deixar bem claro para a população, para os servidores públicos de Pouso Alegre. Para quem não sabe, o apostilamento é a gratificação financeira concedida ao servidor público concursado que, por dado tempo, ocupa cargo de comissão nomeado por agentes políticos. No município de Pouso Alegre, servidores, sobretudo da administração do ex-prefeito Aguinaldo Perugini, apostilaram os serviços recebendo quantia equivalente ao subsídio de secretários municipais. Estamos aqui com o vereador Bruno, que vai falar um pouco sobre essa sessão e sobre esse projeto que está entrando hoje na Câmara Municipal. Na verdade, o projeto entrou, foi votado, felizmente foi aprovado. Ele acaba com o Instituto do Apostilamento. O que é o apostilamento? Era um privilégio que alguns servidores tinham de continuar recebendo por salários em cargos de confiança, mesmo depois de ter deixado esses cargos. Então esse era um mecanismo que onerava muito a nossa folha. Só para você ter uma ideia, a gente gasta hoje com apostilamentos no município de Pouso Alegre 4 milhões e temos distorções muito grandes nesses salários nele. A gente tem, por exemplo, operadores de computador que deveriam estar recebendo R$ 1.800, recebendo R$ 18.000. Temos professores cuja base salarial é R$ 2.800, recebendo R$ 21.000. Então essas distorções é que a gente está, felizmente, conseguindo acabar e evitar que isso seja repetido para as gerações de servidores e principalmente para o contribuinte de Pouso Alegre. Você quer dizer que com essa primeira votação já é um passo grande dado a favor dessa aprovação, dessa emenda que vocês vão fazer? É uma emenda? É uma emenda à lei orgânica, né? Eu acho que é um passo importante porque os vereadores compreenderam que o contribuinte, que é quem está pagando essa conta, não aceita mais essa conta dessa discrepância que são esses salários extremamente altos que são pagos a alguns cargos de confiança aqui em Pouso Alegre eternamente. Agora você é líder, é o novo líder do prefeito. Isso é uma atribuição? É o prefeito que quer ou é a lei que determina? Na verdade, Nilo, é importante a sua pergunta, eu agradeço muito. A gente já teve uma votação em esfera federal, a emenda à Constituição número 103, que instituiu o fim do apostilamento. Então é uma medida da Prefeitura, na verdade, estar se adequando a uma legislação que está prevista hoje na nossa Constituição Federal. Caso o município não fizesse essa adequação, nós responderíamos ações do Ministério Público. E esclarecer para a população de Pouso Alegre que essa é uma medida importante de economia e de segurança jurídica e econômica, não somente para os funcionários, por conta do rombo do nosso Instituto Previdenciário, mas para toda a população que vai ter certeza que o seu dinheiro está sendo bem gasto. Rafael Bolar falando também a respeito desse projeto que está entrando hoje, primeira votação, aqui na Câmara Municipal de Pouso Alegre. Boa tarde. Como eu disse na sessão, obviamente nós estamos tratando, que falei para a população e para os servidores públicos, nós estamos tratando dessa questão com muita seriedade e responsabilidade, que é mais que a nossa obrigação. E nós temos que fazer valer a lei, nós temos que cumprir a lei. Então os projetos, quando vêm aqui do governo, nós temos que ter ele está ciente disso, nós também. Existe a questão da imparcialidade e os Poder Executivo, independente do Legislativo, e nós estamos aqui nesse sentido, com muita seriedade. E o que ocorre? O governo federal, o governo do estado e tantos municípios não têm o apostilamento. E nós ainda estamos praticando esse apostilamento aqui, que irão beneficiar uma parcela em detrimento de prejuízo de praticamente quase 5 mil servidores. Então tem que deixar bem claro para a população sobre isso. E que também o que ocorre? A base todos são cientes que a base de cálculo, à medida que o servidor vai contribuindo, isso vai computar no final da aposentadoria. Então, em nada ele está sendo prejudicado. O que nós estamos vendo aí é que não pode ocorrer. O cidadão, o servidor, receber 2 mil, depois ele consegue um cargo, ascende a um cargo de diretor e depois chega a aposentar e apostilar com 20, 30 mil reais. Então, isso é uma irresponsabilidade, é uma injustiça com a população e com o servidor público, com o dinheiro público.
E como você disse aqui, não é o prefeito que está determinando isso, é a lei que está sendo cumprida, é isso? Exatamente, isso que eu quis deixar bem claro para a população, e os servidores já estão cientes, e obviamente aqui os professores me encaminhando direto aqui o pedido dizendo que que é uma injustiça, que continue o apostilamento, tem que pôr fim mesmo a isso, porque é corrigir essas distorções, né? Não vou entrar no mérito de quem mereça ou não mereça, certo? Mas já quem adquiriu esse direito, obviamente a lei não retroage para prejudicar, isso é certo. Só que nós não podemos dar mais o prefeito. Ele está incorrendo em improbidade administrativa por estar deixar a lei ficar em vigor, sendo que é inconstitucional. A questão da emenda constitucional 103, que diz bem claro o texto da questão do que trata isso, que não pode prevalecer esse apostilamento. O projeto do apostilamento, como eu disse na discussão sobre o mesmo, é um projeto desagradável de ser votado, mas necessário. O que eu vejo? Essa casa precisa de defender, pautar e colocar em prática aquilo que é de demanda jurídica do momento. O Brasil passa pela reforma da Previdência, a maioria da população apoiou com muito esforço, afinco e determinação o presidente Bolsonaro. E ele, uma das demandas que ele colocou no tempo de campanha, que ele faria uma reforma da Previdência para melhorar a situação da Previdência. E assim se fez. O ano passado a reforma foi discutida, foi votada, e entre os temas da reforma tem o fim do Instituto do Apostilamento. Passa a ser proibido no Brasil inteiro, na União, nos estados, no Distrito Federal e nos municípios, passa a ser proibido esse tipo de prática. Então, nós não temos outra alternativa no município a não ser votar o fim do apostilamento na lei municipal. É o que fizemos hoje em primeira votação. É claro, eu disse, isso é feito com dor no coração. Eu penso que é um instituto que não deveria existir. Acho que quem fez lá no passado pensou no bem que faria para alguns servidores, mas não previu o problema que esse instituto traria no futuro. E nós estamos hoje diante de um problema sério. Eu voto com dor no coração porque eu sei que quem está bem próximo aí para apostilar e ter uma estabilidade econômica para o resto da vida vai ficar triste, mas nós não temos outra alternativa. Não tem como forçarmos o prefeito a fazer algo que é contra a lei, e não tem como nós, como legisladores, insistir num caminho contrário à ordem jurídica da federação. Então é isso que foi feito, e eu vejo que os servidores que se sentirem prejudicados naturalmente vão buscar o caminho jurídico para tentar defender a possibilidade do direito adquirido, né, pelo tempo que já tinham corrido atrás dessa possibilidade de apostilamento, e aí a instância jurídica vai definir. Mas eu vejo, meu modo de ver, não tem como esta casa forçar o prefeito ou querer forçar o prefeito a praticar algo que está contra o ordenamento jurídico da federação. A reforma da Previdência é enviada para o Congresso Nacional, votada no Congresso Nacional, enviada pelo presidente Bolsonaro, pela equipe dele, votada no Congresso Nacional, aprovada também no Senado, depois sancionada pelo presidente da República, ela vem de cima para baixo. Então, assim, os municípios hoje não podem mais. É bom entender que uma lei municipal, em muitas das situações jurídicas, ela precisa de obedecer ordenamentos jurídicos da hierarquia superior. E a federação, né, a União, uma lei federal, ela está acima de uma lei municipal. Então, com a reforma da Previdência, o Instituto do Apostilamento passa a ser algo ilegal, impossível, inconstitucional. Não temos outro caminho. É um respingo da reforma da Previdência do nosso Brasil, coisa que a maioria da nossa população apoiou, que era uma proposta bem clara do presidente Bolsonaro, que foi eleito para fazer isso e fez. Agora, resta o sofrimento. É claro, muitas pessoas que estavam prestes a se aposentar, hoje já estão fazendo as contas para se aposentar daqui 8, 10 anos. Então, todo mundo vai sofrer de
de alguma forma, está sofrendo de alguma forma nessa ordem previdenciária. E no município, quem estava esperando o apostilamento vai se sentir injustiçado. Mas como eu disse, tem como recorrer e tentar a sorte nos caminhos jurídicos possíveis. Então, não estamos fazendo nada contra os servidores. O servidor vai ter o direito dele à aposentadoria garantido de acordo com o que ele recolheu. Então, quem por algum tempo exerceu um cargo de confiança, ganhando um salário mais elevado, ele vai ter contado lá no final os seus recolhimentos, né, para o INSS a fim de aposentadoria. Então, às vezes, um professor que tem lá um piso salarial na ordem de 2.700, 2.800, para citar um exemplo, se ele trabalhou num cargo onde ele ganhava 7.000, 6.000, 5.000, sei lá quanto, aquilo foi recolhido para o INSS em nome dele. Quando ele for se aposentar, naturalmente, aquilo vai elevar o índice. Então, em vez dele se aposentar com os 2.700, que é o piso dele, ele vai se aposentar com um valor maior. Então, ou seja, perde, mas não perde tudo, né? Então, existe um incentivo também. Analisando, portanto, o portal da transparência, verifica-se que o custo com apenas 9 servidores que apostilaram como secretários, que possui carga horária que varia entre 5 a 30 horas semanais, supera R$1,5 milhão por ano. Como disse o vereador Dionísio Pereira, é lamentável para alguns, mas necessário para o bem de todos e do próprio município.